Graça e paz. Eu recebi um convite, que na verdade é uma missão, de gravar um vídeo tentando dar uma aula sobre o livro de Apocalipse. É uma missão, é um desafio, porque o livro do Apocalipse é, no entendimento de muitos, o livro mais complexo da Bíblia no sentido de interpretação. É um livro muito discutido, muito estudado e ele tem muitas interpretações diferentes, por isso ele se torna complexo. Uma vez no seminário, um dos professores disse que em teologia, às vezes, o difícil não é ter uma resposta, é escolher qual resposta dar. Porque em alguns casos você tem tantas interpretações diferentes de um mesmo assunto que você tem muitas respostas e isso torna difícil para você escolher uma dessas respostas, né? E o livro do Apocalipse mostra bem isso, é um bom exemplo disso. Bom, o livro do Apocalipse, ele tem um tema muito claro. É a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. O livro mostra uma igreja sendo perseguida, mostra o juízo de Deus sendo exercido e a vitória final dessa igreja por causa da vitória de Cristo. Cristo sendo vitorioso, consequentemente a igreja de Cristo também se torna vitoriosa. A igreja é perseguida ao longo de toda a história, ao longo dos séculos, mas ela triunfa no fim da história. É isso que o livro, resumidamente, traz para o leitor. O livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia que promete uma bênção especial para quem o lê. Está lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. O versículo 3 do capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é um livro que diz: bem-aventurado, feliz é aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia, desse livro. O autor do livro é João, o evangelista, para a esmagadora maioria dos estudiosos. Alguns entendem que é um outro João, que não aquele que escreveu o quarto evangelho, mas é uma minoria que pensa assim. A maior parte dos historiadores, dos pesquisadores e dos teólogos aceitam que o João que escreveu o Evangelho é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. A data do livro de Apocalipse, também há uma pequena discussão quanto a isso. Alguns acreditam que foi entre 54 e 68 depois de Cristo. Mas isso é um grupo que entende o Apocalipse como já cumprido, os preteristas. Vamos falar disso daqui a pouco, desse tipo de interpretação, do preterismo. Esse grupo entende que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Vamos discutir isso melhor daqui a pouco. A grande maioria também entende que o livro foi escrito entre 81 e 96. Muito difícil precisar uma data exata, mas entre 81 e 96 é o que é mais aceito. João, então, estava bem idoso, ele estava preso na ilha de Patmos, que fica ali no Mar Egeu, e ele recebeu essa revelação diretamente de Jesus Cristo e transmitiu essa informação, esse livro majestoso, aos seus primeiros leitores, que foram as 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor seria a região que onde fica hoje a Turquia. Essas 7 igrejas receberiam primeiro cartas de João, que estão inseridas no livro, e
cada uma teria uma parcela desse livro endereçada a ela, e depois o restante do livro para todas as igrejas, e entende-se que todos os cristãos são os destinatários desta grande carta, que é o livro de Apocalipse. O contexto da época é o seguinte: João preso, a igreja dando seus primeiros passos e muita perseguição acontecendo na igreja. Falsos mestres, heresias sendo ensinadas na igreja, principalmente o gnosticismo, que nós vemos ali também muito combatido na carta de Judas, e a idolatria, né, a adoração ao imperador. Muitos cristãos, inclusive, foram martirizados, foram mortos por se recusarem a adorar o imperador romano, nessa mesma época. O livro mostra que Deus não está alheio ao sofrimento e à perseguição da igreja, mas que a igreja, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo massacrada, mesmo sendo quase destruída, no fim verá o seu sofrimento ser exterminado, extinguido, e será vitoriosa e passará para uma eternidade de glória e de bênçãos ao lado de Deus. Existem 4 interpretações possíveis do livro de Apocalipse, 4 formas de interpretar o livro. Por isso é um livro difícil de se interpretar, exatamente porque tem muitas formas de se interpretar o mesmo texto. São elas: a interpretação preterista, é aquela que eu citei ainda há pouco, dos que acreditam que o livro foi escrito antes do ano 70. Por quê? Porque eles acreditam que praticamente tudo que se encontra no livro do Apocalipse já se cumpriu no ano 70, na destruição de Jerusalém pelo então, né, general Tito, que depois se tornou governador, que se tornou imperador, aliás. Eles acham então que tudo que nós lemos hoje em Apocalipse, praticamente tudo, já está cumprido, já faz parte do passado. As pequenas exceções, né? A volta de Cristo, o juízo final. Então, se nós não contarmos, não considerarmos a volta de Cristo e o juízo final, todo o restante do livro já se cumpriu. Existe ainda dentro do preterismo um grupo chamado de hiperpreterista, né? E que prega o hiperpreterismo prega o seguinte: tudo mesmo, absolutamente tudo do livro do Apocalipse já se cumpriu. A volta de Cristo e o juízo final já se cumpriram de forma espiritual, e alguns acreditam até que não vai se cumprir, que não vai acontecer isso, que tudo que devia ser cumprido no livro já foi cumprido. É considerado por muitos como uma heresia, como uma interpretação herética, o hiperpreterismo, exatamente por abrir mão de doutrinas essenciais do cristianismo, como a volta de Jesus, né? Então, esse grupo de hiperpreteristas, ele encontra bastante resistência na maioria dos teólogos, tanto os antigos quanto os atuais, entendendo que isso não pode ter acontecido, a volta de Cristo nem o juízo final. Uma outra interpretação do livro, uma outra forma de interpretação, a segunda, é a interpretação historicista. Como é que é esse método? O cumprimento do livro de Apocalipse se dá ao longo da história. Não que já tenha se cumprido, nem que vá se cumprir, mas está sendo cumprido ao longo de toda a história da igreja. É uma interpretação que olha para o livro entendendo que o livro de Apocalipse traz fatos históricos que aconteceram, que para João ainda eram futuro, mas que aconteceram nesses 2000 anos que nós temos aí entre a escrita do livro e nós, aproximadamente 2000 anos. É o historicismo.
Uma terceira forma de se interpretar o livro de Apocalipse, terceiro método de interpretação, é o futurista. O nome já diz tudo, né? É o contrário do preterista. Como o preterista entendia que tudo já é passado, já é pretérito, tudo já aconteceu, o futurista entende que tudo ainda vai acontecer. Tudo que está no livro de Apocalipse, com exceção ali dos 3 primeiros capítulos, que são as cartas ali, as 7 igrejas, né? A aparição de Jesus e as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Todo o restante do livro, do capítulo 4 em diante, ainda são futuro, ainda não aconteceram, ainda não se cumpriram. E existe o quarto método de interpretação, que é o método idealista. O idealismo, ou método idealista, entende que nada se cumpriu no livro e nem se cumprirá. Ué, mas como assim? Então o livro é uma farsa? O livro é uma mentira? Não. Eles entendem que o livro traz ideias espirituais, ideais que os cristãos devem entender, aprender e aplicar em diversos momentos da vida, em diversas situações da vida. A interpretação idealista. Eles não entendem como um fato que aconteceu, nem como um fato que acontecerá, mas que são exemplos ideais que devem ser entendidos pelo cristão para serem aplicados à sua vida com Cristo. Então, essas 4 interpretações, esses 4 métodos de interpretação são bem diferentes uns dos outros, absolutamente diferentes. Os preteristas entendem que tudo já passou, os futuristas entendem que tudo ainda vai acontecer, os idealistas acham que nada vai acontecer nem aconteceu, mas que nós temos que aprender com o livro para enfrentar as situações da vida, e os historicistas entendem que ao longo da história o livro do Apocalipse está se cumprindo. Fora esses 4 métodos de interpretação, nós temos também 2 métodos de leitura interpretativa. Não são métodos de interpretação, mas são métodos de leitura do livro, de uma leitura interpretativa. O que é isso? Não é tão complicado quanto parece o nome, não. São 2 formas de você ver o Apocalipse no sentido de como é que ele está organizado. São 2 formas de organização do livro que você acaba tendo que escolher uma para estudar o livro. Querendo ou não, você estuda de uma forma ou de outra. São 2 métodos de leitura. Um é a leitura de sucessão, ou seja, o Apocalipse é um livro sequencial. Os acontecimentos que estão ali narrados por João no livro, escritos por João no livro, eles formam uma sequência, da mesma forma em que estão escritos. Isso considerando do capítulo 4 em diante. Sempre que a gente vai ler o Apocalipse, a gente vê que até o capítulo 3 são as cartas às igrejas, e depois é que entram mesmo as profecias, né? Aquelas profecias em que se discute se é passado, futuro ou estão acontecendo. Então, o primeiro método de leitura interpretativa é a leitura de sucessão. O Apocalipse é sequencial. O Apocalipse acontece, ou aconteceu, ou acontecerá, da mesma forma em que está escrito ali, na mesma sequência de eventos. O que acontece no capítulo 8, por exemplo, só acontece depois do que aconteceu no capítulo 7. Da mesma forma que está ali escrito o livro, as coisas acontecerão. O famoso capítulo 20 de Apocalipse, vamos falar sobre ele daqui a pouco, o famoso capítulo 20, ele só pode acontecer depois dos acontecimentos que você lê no capítulo 19. Assim é o método da leitura de sucessão. O outro método de leitura interpretativa é o método de recapitulação. A leitura de recapitulação. Mais conhecido por um nomezinho meio complicado, que é o paralelismo progressivo. O paralelismo progressivo tem uma ideia bem diferente
do método sequencial, do método de sucessão. O paralelismo entende que o livro do Apocalipse, ele narra a história da igreja, os acontecimentos, os eventos que a igreja cristã vive, da vinda de Jesus, que aconteceu há 2000 anos e pouquinho, até a volta de Jesus. Dentro desse período histórico, o livro mostra os eventos e repete aquele momento, e repete novamente, 7 ou 8 vezes. Alguns autores dividem em 7 e outros dividem em 8 vezes. E cada vez que esses eventos são recapitulados, eles trazem mais detalhes sobre aquele momento histórico. Parece que ficou um pouco confuso, né? Deixa eu explicar melhor. O livro começa falando da vinda de Jesus até a volta dele, até o juízo final. Depois ele retorna ao ponto inicial e traz mais detalhes, torna mais nítido aquele momento, aquela visão, até o juízo final de novo. Volta novamente e clareia mais ainda aquela imagem. É como se fossem várias cortinas sobre uma mesma janela. 7 ou 8 cortinas fechando uma janela. Quando você abre a primeira cortina, você começa a ver alguns raios de sol, alguma luz, mas você ainda não consegue enxergar nada lá fora. Quando você abre a segunda cortina, você já vê com alguma nitidez aquela luz um pouquinho mais forte, algumas nuances ali, algumas sombras. Você abre a terceira cortina, você começa a enxergar algumas formas ali de algumas árvores, flores e tal, e assim vai. Quanto mais você abre, quanto mais cortinas você abre, mais nítida fica a cena que está ali fora da sua janela. Então, o paralelismo progressivo traz essa ideia de que o livro ele recapitula a história da igreja, só que cada vez que ele recapitula, ele traz mais nitidez, mais definição e mais clareza aos fatos que acontecem na igreja, que estão acontecendo com a igreja hoje. Esse método de recapitulação, ele é defendido principalmente pelos teólogos que têm como a sua corrente escatológica o amilenismo. O amilenismo, ele é um dos 4 métodos ou melhor, 4 correntes escatológicas que são definidas principalmente pelo capítulo 20 de Apocalipse. Vamos entender essas 4 correntes escatológicas, num breve resumo. Assim como existem 4 interpretações diferentes, recapitulando, né? Preterista, historicista, futurista e idealista, existem também 4 correntes escatológicas, que alguns gostam de chamar de escolas escatológicas. Essas correntes, elas são divididas, são definidas por causa do capítulo 20 de Apocalipse. O capítulo 20 de Apocalipse, ele traz um momento, seja ele passado, atual ou futuro, um momento em que Satanás é preso e Jesus começa um reinado de 1000 anos. É o discutido milênio. Esse reinado de Jesus por 1000 anos é alvo de muito debate na escatologia, de muito debate teológico, porque uns entendem que esse reinado de 1000 anos de Jesus, ele é literal. São 1000 anos exatos em que Cristo vai reinar em Jerusalém. Literalmente. Um governo terreno, um governo visível de Jesus na cidade de Jerusalém. Outros entendem que esse governo de 1000 anos de Jesus são simbólicos, não literais. Não são 1000 anos exatos, contados ali no calendário.
mas sim um grande período de tempo, que ninguém sabe exatamente quanto tempo é, apenas Deus, um grande período de tempo que Cristo reina e esse reinado não terá fim. Então vamos às 4 correntes escatológicas, depois a gente volta a esse assunto de Apocalipse 20, que é o capítulo que gera mais discussão e mais controvérsia no livro. As 4 correntes escatológicas são o pré-milenismo histórico, que entende que Jesus volta após a grande tribulação, a igreja passa pela tribulação e Jesus volta no fim da grande tribulação para dar início a um reinado de paz, de prosperidade e de segurança durante 1000 anos, literais. Por isso o nome pré-milenismo. Jesus volta antes, pré. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo e reunirá muitos para uma suposta guerra contra Deus, mas Cristo vai destruir Satanás e seu exército e depois disso virá o juízo final. Uns vão para a glória e outros vão para o castigo eterno. Isso é o pré-milenismo histórico. Existe também o pré-milenismo dispensacionalista. Também entende como um reinado de Cristo em que a vinda dele acontece antes do reinado, por isso também é pré-milênio, pré-milenista, mas tem muitas diferenças do pré-milenismo histórico. O pré-milenismo dispensacionalista entende que a igreja não passa pela tribulação, a igreja é arrebatada antes do início da grande tribulação, 7 anos de tribulação no mundo sem a igreja. No final dos 7 anos, Jesus volta visivelmente, ele voltou no início da tribulação para arrebatar a igreja, secretamente. E ele volta no final dos 7 anos, no final da tribulação, com a igreja e visivelmente para prender Satanás e para dar início do reinado de 1000 anos. Nesse reinado de 1000 anos, para o dispensacionalismo, o templo em Jerusalém é reconstruído, as práticas mosaicas, as práticas da lei de Moisés voltam a acontecer e Jesus senta-se no trono de Davi. Ele ao mesmo tempo é rei, é sacerdote. Então, alguns dispensacionalistas acreditam inclusive que os sacrifícios de animais voltariam a acontecer no milênio. Alguns acreditam assim, outros entendem que Hebreus deixa claro que isso não vai acontecer. Cristo foi o sacrifício final, o sacrifício suficiente, e um sacrifício de animais após o sacrifício de Cristo seria uma coisa sem sentido teológico, seria um absurdo. O pré-milenismo dispensacionalista é novo, ele surgiu no século XIX e ganhou força no século XX, nos anos 30. Então ele é um método de interpretação bem jovem. Não se tem na história da Igreja Antiga ninguém que entenda a escatologia como o método dispensacionalista entende hoje. O terceiro método de interpretação da corrente escatológica é o pós-milenismo. Como o nome já diz, né? Pós-milênio, Cristo volta depois do milênio. Ele difere do pré-milenismo porque, apesar dele entender também como um reinado de 1000 anos de Cristo, ele entende que esse reinado vai acontecendo sem que o mundo perceba. O mundo vai melhorando, a pregação do evangelho vai sendo feita, muitos vão se convertendo, e quando o mundo estiver vivendo um reinado de paz, então é o milênio acontecendo. No final desse reinado de 1000 anos, Cristo volta e há o juízo final, a separação entre os crentes e os ímpios e o fim da história com o estado eterno. Eu estou resumindo bastante, tá? Tem muita coisa a ser falada. Estudar o Apocalipse, que é um livro complexo, em uma aula
curta. É bem difícil, é bem difícil. Nós precisaríamos de algumas semanas para estudar o Apocalipse um pouco mais a fundo. Mesmo assim, para entrar em todos os detalhes do livro, precisaríamos de meses. A quarta corrente escatológica, já falamos do pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e do pós-milenismo. A quarta corrente é o amilenismo. O termo amilenismo dá a ideia de não milênio, como se o milênio não fosse acontecer, né? Não fosse real para essa corrente escatológica. Mas é um termo infeliz, não é um termo que esclarece o pensamento amilenista. O pensamento amilenista é o seguinte: Cristo iniciou o seu reino, implantou o seu reino na sua vinda. Morreu na cruz, ressuscitou, a igreja começou a dar os seus primeiros passos e o reino de Deus foi estabelecido. Satanás foi preso e ele não pode mais enganar as nações porque a palavra de Deus está sendo pregada. A igreja recebeu a tarefa de pregar o evangelho a toda criatura, ir por todo mundo, todas as nações, todas as etnias. Então Satanás ele ficou limitado no seu afã, na sua missão satânica de enganar as nações. Isso confere com o que diz ali em Apocalipse 20, quando no capítulo 20, versículo 3, quando Satanás é preso e o texto bíblico diz: para que não mais engane as nações. Muita gente diz que o amilenismo não tem fundamento, porque se o milênio está acontecendo agora, se o milênio já foi implantado na vinda de Jesus, e Apocalipse 20 diz que o milênio, uma das características do milênio seria que Satanás estará preso, como pode então tanta maldade no mundo, tantos assassinatos, tanta falta de amor, tanta apostasia, tanta crueldade? Mas esquecem de observar o texto de Apocalipse 20, versículo 3, que diz que o anjo lançou Satanás no abismo e ali o prendeu, o encerrou, pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações. Então o poder de Satanás foi limitado para que não mais engane. Não fala sobre todas as maldades e todas as atrocidades. Fala que ele não poderá mais enganar. Por quê? Porque a luz de Jesus revelou a verdade. A luz de Jesus impediu Satanás de continuar enganando livremente as nações. Então o amilenismo entende que Jesus fundou o reino de Deus, implantou o reino de Deus, iniciou esse milênio e terminará esse milênio na sua volta. O amilenismo, então, entende que da vinda até a volta é o milênio. Um milênio simbólico, não de 1000 anos exatos. Aliás, já tem hoje mais de 2000 anos. É um grande período de tempo que ninguém sabe quanto tempo acontecerá, quanto tempo permanecerá assim. No final desse milênio, ou seja, próximo da vinda de Jesus, a apostasia tomaria conta do mundo. Tessalonicenses fala bem sobre isso. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz que a nossa reunião com Cristo não aconteceria sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse ou aparecesse na história o homem iníquo, o filho da perdição, o homem que seria o anticristo, né? Então, 2 Tessalonicenses é um texto que dá mais força ao amilenismo, mostrando que a igreja passa pela tribulação, porque a nossa reunião com Cristo não acontecerá antes do aparecimento do anticristo. No final desse tempo, então, Satanás teria permissão para voltar a enganar as nações. Apocalipse 20 também concorda com isso. Ali no versículo 7 diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá
a enganar as nações. Então ele tem novamente o poder de enganar as nações, aliado a essa apostasia que Paulo diz que acontecerá pouco antes do surgimento do anticristo. Então a ordem é apostasia, surgimento do anticristo, e depois disso é que a igreja se reúne com Cristo. Então a igreja passa pela tribulação, a igreja conhece, a igreja vive o momento em que o anticristo estiver governando. Então Satanás finalmente será vencido de uma maneira total, cabal, e a igreja será recolhida à glória de Deus, e os ímpios irão para o tormento eterno juntamente com Satanás, com o anticristo, com o falso profeta. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, segundo o Apocalipse. Essas 4 correntes escatológicas, no meu entendimento, sempre vão existir. Sempre vai haver discussão entre teólogos. Uns defenderão uma corrente, outros defenderão outra corrente. Não entenda que a igreja um dia vá se unir em uma só corrente escatológica. Só depois que Cristo voltar, né? Aí nós vamos ver, vamos entender qual das correntes estava certa, estava correta. Mas queria frisar bem uma coisa: as correntes escatológicas não interferem na salvação. Todas elas entendem que a salvação só em Jesus. Todas elas entendem que Jesus voltará. Todas elas entendem que a igreja será levada para a glória com Jesus. Todas elas entendem que haverá um juízo final. Todas elas concordam nos pontos principais. Então, a sua salvação não depende da corrente escatológica que você crê, ou que você defende. Não depende disso. Mas é importante que você estude isso, porque a forma como você vê Apocalipse 20, ou seja, a sua corrente escatológica, acaba mexendo em como você entende todo o final da história, tudo que vai ainda acontecer. Então, se você entende, por exemplo, que a igreja não vai passar pela tribulação, se a igreja passar, talvez você fique meio perdido. Você vai viver um momento de grande tribulação, de grande tormenta, de grande sofrimento, de grande perseguição, e talvez você não estivesse preparado para isso porque você achava que isso não ia acontecer. Eu entendo que o amilenismo é a corrente escatológica mais fiel às Escrituras. Ela distorce muito menos a palavra de Deus do que o dispensacionalismo, por exemplo. O dispensacionalismo tem pontos realmente difíceis de serem digeridos, de serem entendidos à luz da palavra de Deus. Bom, mas por que o dispensacionalismo entende que os 1000 anos de reinado de Cristo são literais, se o Apocalipse é um livro tão simbólico? Bem, uma das regras da interpretação dispensacionalista é: tudo o que puder ser entendido literalmente deve ser entendido assim. Então, tudo aquilo que puder ser literal é literal. No amilenismo, que está do outro lado, né, um pensamento bem diferente do dispensacionalismo, no amilenismo, o livro de Apocalipse é essencialmente simbólico. Ele é cravejado de símbolos, lotado de passagens simbólicas. Por exemplo, você não vai ver uma besta, um animal, um monstro marinho saindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Não vai aparecer uma mulher vestida de sol e com a lua debaixo dos seus pés. Isso é símbolo. São coisas que trazem uma ideia, mas não vão acontecer literalmente. Entendo eu, defendendo a ideia amilenista, que o livro de Apocalipse ele é essencialmente simbólico. Assim sendo, o milênio também pode e é simbólico. Pode ser e é simbólico. Os 1000 anos se dão
da vinda de Cristo, que já aconteceu, morreu na cruz, ressuscitou, fundou a sua igreja, implantou o reino, até a volta dele, que é iminente. Já temos visto o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses acontecendo, né? Que é a apostasia, que está crescendo muito, né? O amor de muitos está se esfriando e brevemente o anticristo deve surgir no cenário mundial. E a igreja deve estar preparada para isso, ela tem que estar preparada para isso. Bem, esse foi um resumo resumido, me perdoem a redundância, do livro de Apocalipse. Não entramos detalhadamente em cada um dos capítulos, não entramos detalhadamente em cada passagem, em cada visão de João, porque isso seria humanamente impossível em um vídeo. Teríamos que fazer muitos vídeos, um para cada visão dele, falar sobre a besta que saiu do mar, a besta que veio da terra, as duas testemunhas, a mulher vestida de sol, os 144 mil, a grande multidão com roupas brancas, né, que saiu da grande tribulação, enfim, muitas e muitas coisas a serem estudadas no livro. E eu quero dizer o seguinte para concluir: estude o livro do Apocalipse. Leia, peça ao Espírito Santo para te orientar. Que você use um método ou outro de interpretação, não há problema nisso. Que você escolha uma corrente escatológica ou outra, não há problema nisso. Mas não deixe de estudar o livro. Não deixe de estudar a palavra de Deus, toda a Bíblia. Mas, em especial o Apocalipse, porque é o tema desse vídeo, não deixe que as dificuldades sejam obstáculos intransponíveis. As dificuldades são obstáculos, mas você pode superá-los. Todos os obstáculos são superáveis por causa da sua força de vontade, por causa da sua determinação em continuar estudando esse livro fantástico, esse livro maravilhoso, esse livro que na verdade é uma revelação. A palavra Apocalipse vem de uma palavra grega que significa revelação. Não é nada encoberto, não é nada misterioso, pelo contrário. Ele veio para trazer à tona, ele veio para mostrar, ele veio para revelar. Esse livro é uma forma de Deus se comunicar com a sua igreja de uma maneira clara, ainda que com interpretações difíceis, mas ele vem mostrar as coisas que estão acontecendo e que ainda hão de acontecer. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Agora um pedido de desculpas. Eu estou gravando aqui na minha sala e estou aqui, olha, pertinho da janela. E você deve ter notado aí que de vez em quando um barulho de moto rasgando aí o áudio, barulho de motor de carro passando, ó. Mais uma, ó. Talvez isso tenha atrapalhado um pouquinho o áudio, mas nos próximos vídeos eu vou tentar gravar num lugar mais tranquilo para isso não acontecer de novo. Tá ok? Um abraço, muito obrigado por ter assistido até o final. Fique com Deus.